gravação iniciada. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, dia 14 de outubro de 2022. Iniciando a sessão no EPAT. Temos 4 processos na pauta e, como de costume, vamos iniciar pela ordem da pauta. O primeiro processo é o processo relativo ao AIN 401-3039, cujo autuado é JBS S.A. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal. E para a sustentação oral, nós temos a presença do Dr. Tiago. Perfeito, Dr. Tiago. Vai fazer sustentação oral, né? Exatamente, senhor presidente. Bom dia. Seja bem-vindo, bom dia. O recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, Dr. Faisal fará a leitura da acusação das acusações e aí, na sequência, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral, ok? Dr. Faisal, perfeito. Pode iniciar, por favor. Bom, obrigado, doutor Samuel. Bom dia a todos novamente. Bom dia, doutor Tiago. O relatório já está no processo. Eu vou, então, fazer uma breve leitura das acusações em uma forma bem sintética do relatório. Pois bem, trata-se de auto de infração fundado nas seguintes acusações. Primeira acusação é crédito indevido de ICMS no montante de R$ 23.804 nos meses de maio a agosto de 2007, nos valores especificados nos demonstrativos de folhas 64 e 65, decorrente da escrituração de notas fiscais nele relacionadas no livro de entradas, apreendidas através do ALD 258-24117, de 14/12/2011, e seus anexos, que acobertaram operações de entradas de mercadoria supostamente emitidas por Hélio Pires dos Santos Lenhas. Aqui tem a identificação da empresa, CNPJ, a inscrição estadual. Os documentos que não atendem às condições previstas nos itens 3 e 4, parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento, conforme se comprova pelas primeiras vias das notas fiscais apreendidas por se tratar de documento fiscal emitido por contribuinte em situação irregular perante o fisco, implicando na sua desclassificação nos termos do artigo 184 do regulamento, em razão da inexistência do estabelecimento para o qual foi emitida a inscrição, conforme processo de inidoneidade número tal, de 2011, ficha resumo, relatório de apuração e demais documentos, folhas 33 a 63 e relatório circunstanciado, folhas 5 a 9, comprovando-se pelos demonstrativos e demais documentos juntados às folhas 11 a 460. A segunda acusação, vou seguindo aqui. Conforme documentos de folhas 267 a 368, a JBS é sucessora da inscrição da Bertin S.A., que por sua vez é sucessora da Bertin Limitada, atual Bracol. Assim, tendo em vista que as infrações foram cometidas em datas anteriores à cisão da Bertin, atual Bracol, a empresa Bracol está sendo responsabilizada solidariamente pelo presente AIN, razão pela qual será notificada da lavratura do presente auto. E a segunda infração deixou de exibir a autoridade fiscalizadora, no prazo combinado, em notificação específica para tal fim, os documentos fiscais de números 93, 94, 95, 117, 119, 125, 131, 147, 148, 149, 150, de emissão de Hélio Pires dos Santos Lenhas, no demonstrativo de folhas 64 e 65, conforme se comprova pela notificação 12/12 de 2011, de folhas 194, respectivo atendimento à referida notificação. Só para que todos os colegas tenham conhecimento, né? O processo ele chegou a ser pautado, primeira instância foi mantido, mas ele foi distribuído inicialmente para a 10ª Câmara Julgadora, relatoria do Dr. Rafael Zulli, mas com um voto vencedor da doutora Janaína, ele acabou sendo cancelado pela aplicação do parágrafo 4º do 150.
Recurso especial foi levado à Câmara Superior e a Câmara Superior anulou essa decisão proferida pela 10ª Câmara e determinou o retorno do processo para um novo julgamento. E esse é o relatório, presidente. Eu devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, Faisal, pela objetividade. Dr. Tiago tem 15 minutos, por favor. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, demais jogadores. Como colocado aí pelo relator, né, trata-se de um retorno do processo à Câmara Baixa, uma vez que foi reconhecido que não há decadência pela não aplicação do 150. Eu vou focar aqui minha sustentação, não tratando sobre esse ponto de decadência, que está superado, mas sim nas preliminares e num ponto de mérito específico. Como colocado pelo relator, a questão aqui é recorrente, né, suposto creditamento indevido de empresa que foi posteriormente declarada inidônea, mas eu gostaria de focar aqui primeiramente na questão preliminar, né? O tema é um pouco complexo, mas acho que eu vou tentar aqui explicar de forma mais vagarosa sobre como se ocorreu essa operação, o que ocorreu à época, e especificamente quem seria a empresa que correu na infração aqui cometida e autuada. Como colocado pelo relator, à época da operação 2007, existia a empresa Bertin Limitada, né? A Bertin Limitada exercia atividade de cortume e adquiriu lenha da empresa Hélio, visando, enfim, alimentar as caldeiras da empresa, né? E supostamente essa empresa vendedora foi declarada posteriormente inidônea com efeitos retroativos. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de colocar é que a autuação ela alega que a empresa JBS ela seria supostamente a infratora dessa autuação, né? Supostamente ela teria cometido a infração de aquisição de mercadorias e creditamento de empresa considerada inidônea. E é fato que não é isso que ocorre no caso dos autos. Como colocado, à época existia apenas a empresa Bertin Limitada. O que ocorreu? A Bertin Limitada, ela realizou uma atividade, né, uma operação societária chamada drop-down, que nada mais é do que a cessão de bens imóveis em troca de ações de uma empresa terceira. Não se trata aqui de uma cisão ou uma incorporação, enfim, né? Não se trata de um ato societário típico, se trata de um que é chamado de drop-down, uma operação até um pouco peculiar, mas nós trouxemos também um parecer do José Tavares, da Folha 789, que explica com mais detalhes a natureza desse tipo de operação, mas é fato que ela não se enquadra como cisão, como bem colocado, digamos não, mas como colocado pela autuação fiscal, de que seria uma cisão que se sujeitaria à empresa JBS a uma responsabilidade pelo artigo 132. Então, é fato aqui que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é a patente nulidade dessa autuação fiscal pelo erro da eleição do sujeito passivo. A autuação fiscal ela alega que haveria essa cisão com uma responsabilidade da JBS, mas estranhamente ela coloca a JBS como infratora aqui, como se a JBS tivesse efetivamente adquirido as mercadorias da empresa Hélio. E é fato que isso não ocorreu, né? Tanto que, no ponto do mérito, quem traz qualquer parte documental é justamente a Bertin Limitada. A Bertin Limitada ela continua atuando, exercendo sua atividade regular. Enfim, apresentamos diversos documentos, mostramos que ela tinha, por exemplo, patrimônio líquido de mais de 1 bilhão e meio de reais, continua exercendo sua atividade até 2018. Então, quer dizer, uma operação que ocorreu em 2007, a empresa Bertin Limitada continuou atuando e exercendo atividade até 2018, tanto que a própria Bertin se manifestou nos autos, apresentou defesa, apresentou documentação. Então, acho que aqui o primeiro ponto é que efetivamente há um erro na eleição do sujeito passivo como infrator dessa operação. Nós trouxemos também um parecer do Roberto Rosa, em que ele se manifesta especificamente sobre esse tema, numa outra autuação, não é a mesma capitulação, mas é um tema semelhante, e que também foi eleita a Bertin como, a JBS, perdão, como infratora, e aqui cito brevemente o parecer do Roberto Rosa que ele coloca, né? Mas, além disso, de qualquer forma, no caso dos autos, é incontroverso que a Bertin Limitada continuou em atividade após a aquisição daquele estabelecimento pela JBS, o que, segundo o artigo 133, inciso 2º do CTN, literalmente deve colocar a JBS como responsável subsidiária, respeitando o devido benefício de ordem, e não como devedor principal. Por essa razão, tem-se o prejuízo gerado pelo erro na eleição do sujeito passivo, já que fosse adequadamente imputada a condição de infrator a Bertin,
e de responsável à JBS, seria possível adequar tais sujeições ao teor da legislação, respeitando o benefício de ordem previsto no 133, inciso 2º do CTN, situação que não pode ser vislumbrada ao ter sido incluída a JBS na condição de infrator. Então, aqui é patente o erro da autuação fiscal. Eu até busquei nas manifestações fiscais justificativas da atuação para colocar a JBS como infratora. Cito aqui a folha 593, especificamente da manifestação fiscal, em que ela fica claro a confusão aqui da autuação, né? Ela alega que, na verdade, o 133, a interpretação dela do 133 do CTN, seria de que a vendedora teria que continuar com a atividade que era exercida pelo estabelecimento, quando, na verdade, não é o que determina o 133. Ela determina que, na verdade, o adquirente deve manter as atividades do estabelecimento para que a sua responsabilidade seja meramente subsidiária. Cito aqui especificamente essa folha 593 e a manifestação fiscal, né? Ele coloca aqui: com a transferência do fundo de comércio ou aviamento e dos bens corpóreos e incorpóreos, elementos que integravam os estabelecimentos da Bertin Limitada, para os estabelecimentos da Bertin SA que depois foi adquirida, incorporada efetivamente pela JBS, respectivamente caracterizou-se a sucessão entre os estabelecimentos na forma do 132 e 133. Aqui já verifica-se incorreção, né? Ele coloca a JBS como infratora, mas aqui está reconhecendo que seria uma hipótese de mera sucessão, né? E não de sujeição passiva direta. E aqui, especificamente mais ao final da sua manifestação, ele coloca aqui, só um minutinho. Aqui, dessa forma, a responsabilidade integral da Bertin SA que foi adquirida pela JBS, pelos débitos das inscrições estaduais citadas, em razão de sucessão, com base no artigo 133 primeiro, uma vez que as atividades de indústria e cortume foram integralmente repassadas à Bertin SA, deixando, inclusive, de serem exercidas pela Bertin Limitada. Então, aqui ele faz justamente essa interpretação incorreta do artigo 133, alegando que a responsabilidade seria pelo 133, inciso 1º, responsabilidade solidária, uma vez que a Bertin Limitada deixou de exercer a atividade. Mas é fato que a análise do 133 se a empresa adquirente efetivamente continuou exercendo a atividade, né? E é fato que isso ocorre, justamente por isso que, como colocado pelo parecer do Roberto Rosa, deve-se aplicar a responsabilidade subsidiária, ou seja, deve-se buscar primeiramente responsabilizar e buscar os bens, cobrar do infrator efetivo, que é, no caso, a Bertin Limitada, para, em um segundo momento, respeitando o benefício de ordem, se imputar responsabilidade a JBS, que efetivamente, num segundo momento, adquiriu este bem, né, esse estabelecimento. Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer como preliminar, essa patente incorreção na eleição do sujeito passivo, uma vez que é fato que a JBS não tem como ser considerada como infratora nesse caso. À época, 2007, existia apenas a Bertin Limitada, quem supostamente adquiriu as mercadorias e se creditou indevidamente. Por fim, agora com relação ao mérito, realmente fica até um pouco prejudicado aqui o direito de defesa da JBS, como dito, ela não exercia, não tinha adquirido o estabelecimento à época, era apenas a Bertin Limitada, e a Bertin Limitada, buscando demonstrar a sua fé, juntou livros de registro de entrada dessas mercadorias, comprovantes de pagamento, aqui a folhas 217 e 264, novamente, a operação ocorreu em 2007, e a declaração de inidoneidade da empresa vendedora foi somente em 2011, com efeitos retroativos, supostamente não localizaram o estabelecimento onde estava lá registrado. E, novamente, a Bertin trouxe também informação de que a operação foi pela cláusula CIF, ou seja, o transporte foi todo realizado pela vendedora, de modo que ela não tinha como... não tem nenhum documento que comprove o transporte dessas mercadorias, uma vez que foi de responsabilidade da vendedora. Mas, de certa forma, que ela buscou trazer e demonstrar a sua boa-fé nessa operação, comprovando por meio de livro de entrada e comprovantes de pagamento, né? Então, acho que está, de certa forma, aqui demonstrado a boa-fé da empresa, da Bertin Limitada, quando da aquisição dessas mercadorias, que são mercadorias comuns da atividade que ela exercia à época.
Então, são esses os argumentos que eu gostaria de trazer aqui, senhor presidente, a questão principalmente preliminar de nulidade da sujeição passiva. A própria fiscalização reconhece em manifestação que não seria nem o caso de considerar a JBS infratora, mas uma suposta responsável, e ela faz justamente a interpretação incorreta aqui do artigo 133, entendendo que a JBS seria responsável solidária, uma vez que a Bertin não parou de exercer aquela atividade específica do estabelecimento. Mas é fato que deve-se olhar para o adquirente desse estabelecimento, se ele efetivamente continuou exercendo essa atividade, e é fato que, no caso, continuou se exercendo essa atividade no estabelecimento, de modo que a responsabilidade, quando muito, seria subsidiária e não imputada como infratora aqui da autuação. Então, são essas as considerações, senhor presidente, senhor relator. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado pela sustentação oral, pela objetividade. Doutor Faisal, ou demais julgadores, e também do Senado pela representação fiscal, tem alguma dúvida, algum esclarecimento? Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Samuel. Perfeito, ao doutor Tiago. De fato, doutor Tiago, eu até adianto que eu não trouxe o voto porque eu fiquei aguardando a sua sustentação oral para entender um pouquinho o que aconteceu. Eu verifiquei nos autos que as notas fiscais emitidas pela empresa do Hélio, né, foram emitidas contra a Bertin Limitada, né, em 2007. A autuação foi lavrada em 2012 e nesse intervalo ocorreram aí vários fatos que acabaram implicando na lavratura do auto de infração, né? Primeiro, a inidoneidade em 2011, mas essas operações societárias que acabaram culminando com a lavratura do auto contra a atual JBS, que é a atual detentora da empresa, né? Então, veja bem, as notas foram emitidas contra a Bertin Limitada, correto? Depois foi feito o drop-down, ou seja, não é exatamente uma cisão, mas é uma separação, uma segregação de ativos relacionado a uma área de atividade da empresa. Vocês juntaram até um vídeo, né, na última petição juntada aos autos aí, vocês juntaram até um vídeo fazendo assim um histórico, né, correndo o que aconteceu. Foi feito um drop-down e foi segregada uma parte da operação para a Bertin SA, correto? Correto. Eu estou perguntando porque, de fato, são várias empresas, nomes parecidos, e depois essa Bertin SA conseguiu um investimento, BNDES e tudo mais, mas acabou não dando muito certo. E essa Bertin SA não foi a que praticou os atos ou as operações com a Hélio, e sim a Bertin Limitada. E essa Bertin Limitada, alguns anos depois, ela acabou sendo incorporada pela JBS, é isso? Na verdade, a Bertin SA foi incorporada, né? Então, o que A Bertin ocorreu? SA. Exato. A Bertin Limitada, que fez a operação, né, de aquisição, ocorreu a operação de drop-down, que nada mais é que essa separação de bens imóveis em troca de ações da Bertin SA. Essa Bertin SA continuou exercendo atividade por um certo período e, posteriormente, foi incorporada pela JBS. Né? Então, veja que a adquirente original, Bertin Limitada, continuou em atividade, né, em paralelo, e a Bertin SA também exercendo a sua atividade em paralelo. É claro que esse estabelecimento que fez essa aquisição foi passado para a Bertin SA, né, mas na época da aquisição, o estabelecimento pertencia unicamente à Bertin Limitada. E essa Bertin SA, de fato, foi incorporada pela JBS, mas é fato que quem exerceu a aquisição à época era unicamente a Bertin Limitada, né? E Bertin Limitada essa que continuou exercendo a sua atividade, atuando até 2018, pelo menos, e aí tinha realmente um amplo capital social, enfim, empresa totalmente idônea à época. Essa operação de separação, na verdade, foi uma segregação aqui das atividades da empresa, né? A Bertin Limitada tinha muitas atividades, e ela buscou segregar a sua atividade de cortume nessa empresa Bertin SA. Essa operação de drop-down não foi uma cisão, né? Foi apenas uma separação aqui das atividades dela. E a Bertin SA efetivamente foi incorporada pela JBS porque era justamente uma atividade que a JBS tinha interesse em participar e atuar nessa atividade de cortume, na parte de carnes, né? Então, ou foi feita essa incorporação muito depois ao período autuado aqui.
Entendi. E a Bertin Limitada, ela agora é Bracol. Exatamente. A Bertin Limitada sofreu alterações de nomes, né, nomes societários, e até se tornar Bracol Holding Limitada. Tá. Então, é uma empresa totalmente E separada parece que da ela mudou o JBS. nome novamente depois da autuação. Tem mais um outro nome que eu não me Em recordo seguida, agora. o nome final é Tinto. Tinto. Tinto foi o Ok. último nome que ela alterou, mas totalmente alheia à atividade da própria Bertin S.A., que depois foi incorporada pela JBS, uma empresa totalmente separada. Entendi. Acho que a doutora Luciana quer fazer uma pergunta, não é isso? Na Por favor, verdade, doutora. eu queria fazer só uma colocação que, em relação ao artigo 133 do CTN, e o patrono da autuada, ele ressaltou durante a manifestação dele, que foi exatamente o que aconteceu, que quando houve essa separação, a parte da Bertin S.A., da Bertin Limitada, que foi separada, e foi a Bertin S.A. que continuou o exercício da atividade. E depois foi incorporado pela JBS. E o artigo 133, ele aponta justamente isso. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra por qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial, profissional, e continuar a respectiva exploração, que foi o que o patrono comentou que eles fizeram, continuaram a exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob forma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devido à data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio industrial e atividade, que foi o que houve. A parte da Bertin que explorava essa atividade foi a parte incorporada pela JBS. Então, a JBS é responsável integralmente pelos tributos devidos. Doutora Veja Luciana, eu acho aqui. que a questão... Desculpa, doutor Tiago, por favor, pode... Não, acho que aqui a interpretação do 133 é de que justamente a Bertin Limitada continuou a exercer atividades, né? A ideia aqui do 133 é justamente de que se a empresa que vendeu o fundo de comércio simplesmente encerrar suas atividades, aí de fato tem que se responsabilizar quem adquiriu. Mas é fato que a própria Bertin Limitada e a Bertin S.A., que houve da observação de drop-down, continuaram a exercer atividades e, portanto, a responsabilidade aqui é subsidiária pelo 133, inciso 2º. Perfeito. Doutor Farsal ia comentar alguma coisa? Não. Eu ia, na verdade, mais ou menos tentar entender um pouquinho a questão da indicação do sujeito passivo e responsabilidade, mas aí passa pela interpretação do artigo 133, parágrafos, né? Mas tudo bem. Perfeito. Então, doutor Acho que é Tiago, isso. como comentado pelo relator, doutor Faisal, não trouxe voto, então o processo será retirado para que o doutor Faisal conclua a análise e traga voto para uma próxima sessão. Perfeito? Perfeito. Então, Se puder devolver para o relator, doutor Samuel, perfeito. agradeço. Obrigado. Estou fazendo isso já. Já registrei a sustentação oral e devolvendo para o relator. Então, Apenas um comentário, senhor relator. Acho que seria interessante até ler os pareceres que foram juntados. O parecer de José Tavares explica com mais detalhes essa operação de drop-down, é a folha 789 e seguintes. E também o trecho do parecer do Roberto Rosa, que explica com mais detalhes também essa questão da eleição do sujeito passivo. Perfeito. Então, o processo relacionado ao AIM 401.303.9, cujo autuado é JBS S.A., foi retirado de pauta e devolvido para o relator para proferir voto. Perfeito, doutor Thiago. Obrigado pela atenção. Bom dia. Perfeito, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Próximo processo é Crown, Embalagens Metálicas da Amazônia S.A., é o AIM 41.35.503, e nós temos a presença do doutor Silvio Gazanco Júnior. O doutor Silvio vai fazer sustentação oral, perfeito?
Ótimo. Correto, bom dia. Bom dia. O recurso ordinário é de relatoria da doutora Daniela. A doutora Daniela faz a leitura da acusação, das acusações, e na sequência o senhor tem 15 minutos. Doutora Daniela, com a palavra, por favor. Obrigada, doutor Samuel. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Silvio. Prazer vê-lo aqui novamente. Faz um tempo que não vejo o doutor nas nossas sessões, né? Então, bom, apresentando muito resumidamente a questão do processo, é um auto de infração lavrado contra a Crown Embalagens da Amazônia. É um processo relativo, foi um processo que a autuação teve 3 acusações, mas a acusação número 2, que é de crédito indevido em montante superior ao indicado nas notas fiscais, o contribuinte optou pelo pagamento, e a infração 3, que era de falta de pagamento do imposto, por não haver escriturado regularmente o registro de saídas, o contribuinte demonstrou quando da apresentação da defesa que é apenas relativo a uma nota fiscal, esse item 3, e o contribuinte havia demonstrou o pagamento já na apresentação da defesa, por estar abaixo do limite de apresentação, abaixo do limite de 1.000 FESPs, não houve apresentação de recurso de ofício para o item 3. Então, estamos aqui para julgamento apenas do item 1, que é assim descrito. Creditou-se indevidamente do ICMS, no período de 2018 a janeiro de 2018 a janeiro de 2019, relativo a operações interestaduais de entrada de mercadorias, em desacordo com o estabelecido no convênio ICMS 36 de 2016, o qual atribui ao estabelecimento industrializador destinatário a responsabilidade do pagamento do ICMS devido em relação às operações antecedentes relativas a desperdícios, resíduos e sucatas. Notificado a apresentar a comprovação dos recolhimentos referente às entradas das mercadorias no Estado, o interessado não apresentou a comprovação do recolhimento, alegando que o imposto teria sido recolhido pelo remetente das mercadorias. Bom, o remetente das mercadorias é um contribuinte paranaense, filial paranaense do próprio estabelecimento. Essas operações são com aparas e sucata de alumínio. Então, vamos julgar apenas o item 1, e a representação fiscal apresenta parecer pedindo a manutenção da decisão monocrática, e acredito que é o quanto basta para o relato dos autos. Perfeito. Obrigado, doutora Daniela. Com a palavra o doutor Silvio. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Então, agradeço o relatório da doutora Daniela. É bem suficiente para a gente compreender um pouco a questão. Só está em julgamento o item 1 do auto de infração. Item 2 e 3, o pagamento já foi reconhecido. E no item 1, como bem disse a doutora Daniela, a gente está tratando da transferência interestadual de sucata de alumínio, vou adotar o gênero aqui, sucata de alumínio, operação sujeita a Seguro Fisco Paulista, aos ditames do convênio ICMS 36 de 2016. O item 1 trata de crédito indevido do ICMS nessas transferências, por entender que houve descumprimento desse convênio ICMS 36 de 2016. O que diz o convênio 36 de 2016? Na alteração interestadual entre determinados estados, dentre eles Paraná e São Paulo, o imposto devido na operação fica atribuído ao estabelecimento industrializador destinatário na condição de sujeito passivo, por substituição, à responsabilidade pelo ICMS das operações antecedentes. Então, aqui nessa operação interestadual propriamente dita, o convênio 36 de 2016 diz o seguinte: o remetente não paga o tributo, quem paga é o destinatário, em favor do estado de origem, né? Ele só desloca, é um diferimento propriamente dito, né? Ele desloca o momento do pagamento para o destinatário. O convênio 36 de 2016, em determinado momento, vai falar também o seguinte: o imposto tem que ser pago via GNRE, via guia. Com base nessa guia, você lança o crédito do imposto. O que aconteceu? O estabelecimento destinatário, autuado, filial da Crown, aqui em São Paulo, não efetuou o pagamento via GNRE. Quando o fisco chegou lá e intimou a empresa, ele basicamente diz o seguinte: me apresente a GNRE. Não tinha isso. Mas isso significa que não houve pagamento do imposto nesta operação.
pelo menos na visão da empresa, com todo respeito à posição da autoridade fiscal nesse caso. É que, nessa operação, a empresa entendeu que ela deveria continuar utilizando o regime especial que ela possui junto ao Estado do Paraná, que dispensa o destinatário do recolhimento desse tributo e mantém autorização para que o remetente recolha, né? Então, o que é? É o próprio Estado do Paraná que é o titular para esse imposto, autorizando a empresa a recolher pelo remetente e não pelo destinatário. Agora, acho que a gente pode entrar aqui no ponto mais controvertido em relação a esse caso. E não é um caso, embora o fato seja simples, o julgamento não necessariamente é simples. O regime especial 881, que é o que eu estou falando aqui, ele foi concedido para a CRAU em 2011. Então, de 2011 até 2016, 2017, ele vigorou sem maiores problemas. O imposto era pago pelo remetente, né? A CRAU, lá no Paraná, gozava de um benefício fiscal, Paraná competitivo, que permitia pagar 90% do imposto depois de 8 anos, e assim ela operava. Não é um caso necessariamente de guerra fiscal, embora no final vá virar um caso de guerra fiscal. Por quê? Porque em 2016 veio esse convênio 36 de 2016. Então, a autoridade fiscal paulista entendeu que mudou a chave. O regime deixa de ser aplicável à operação e deve ser aplicado exclusivamente à regra do convênio 36 de 2016, como se nesse momento aquele regime não tivesse mais qualquer interferência nessa operação. Mas na interpretação do estabelecimento autuado, da CRAU, localizado aqui em São Paulo, a gente tem que ponderar essa interpretação com um pouco de cautela. Primeiro, o convênio 36 de 2016 não foi internalizado pelo Estado de São Paulo. Nós acompanhamos aqui essa discussão, os senhores como representantes aí no Tribunal de Impostos e Taxas devem bem saber, o debate que o Estado de São Paulo tem em relação à internalização de convênios, né? Isso daí foi matéria até da DPF 98 no Supremo Tribunal Federal, para definir, e agora também a alteração recente da Lei Paulista, para definir se precisa de um ato legal para internalizar o convênio, ou pode ser um ato emanado pelo decreto, pelo Poder Executivo via decreto. Fato é que não tem lei nem decreto internalizando o convênio ICMS 36 de 2016 ao ordenamento paulista. A autuação se apega a uma consulta tributária que diz o seguinte: uma vez publicado o convênio, uma vez aderido o convênio, eu não preciso de internalização nos casos de ST. Para não ficar delongando muito o debate em relação a esse assunto, eu vou tomar a liberdade de me reportar a posição do STJ, que é o apreciar o convênio 110 de 2017, que trata de substituição tributária para combustíveis, disse que precisava, sim, de ato, algum ato, pelo menos, dando a entender a internalização do convênio pelo Estado. Então, o primeiro ponto de defesa da empresa é o seguinte: o auto de infração não pode estar fundamentado em um convênio ICMS que não foi internalizado ao regramento paulista. O segundo ato, que eu preciso trabalhar um pouco com os senhores a redação da norma, é o seguinte: ainda que o convênio ICMS 36 de 2016 fosse aplicável ao caso, da sua leitura nós conseguimos identificar a regularidade do pagamento pelo remetente neste caso. O convênio 36 de 2016, ele diz o seguinte: cláusula 1ª, parágrafo 2º. O imposto devido deve ser pago via GNRE. Parágrafo 3º. Para recolhimento do parágrafo 2º, a unidade federada remetente poderá exigir a inscrição do estabelecimento industrializador e destinatário. Jogando isso no caso concreto, Paraná pode exigir inscrição de São Paulo, do estabelecimento destinatário de São Paulo, para promover o recolhimento via GNRE. Só que no convênio não resolve a situação. O caso fica um pouco mais complicado quando a gente vai lá na norma do Paraná. O Paraná, sim, internalizou o convênio. O Paraná diz, no artigo 41 do anexo, eu esqueci o anexo, deve ser 9 ou 10, mas tem na nossa peça, o seguinte:
o disposto neste artigo, que é o próprio convênio, né, que o imposto deve ser pago pelo destinatário, somente se aplica para estabelecimento destinatário que obtém inscrição no CAD-ICMS deste Estado. O estabelecimento remetente, previamente às operações, deverá verificar perante o destinatário o cumprimento da condição anterior e informar o número da inscrição especial no campo Informações Complementares. Não atendidas essas condições, o promotor da operação, ou seja, o vendedor remetente, deverá recolher o ICMS na forma da legislação paranaense. A forma da legislação paranaense é a cada operação, exceto quando houver regime especial. Então, na visão aqui da recorrente, com todo respeito, de novo, à interpretação das autoridades e da consultoria tributária, o recolhimento do ICMS foi feito da forma como o Paraná autoriza. E, desde então, ela tem recolhido dessa forma, e ela nunca foi contestada pelo titular do pagamento, que é o Estado do Paraná, né? Então, nesse sentido, quando o Estado de São Paulo não acata esse crédito, ele está negando a interpretação de que o Paraná, que o imposto pago para o Paraná está correto. E é aqui que eu volto àquela ressalva inicial que eu disse. Embora este não seja um caso de guerra fiscal, no final parece que é. Eu não aceito o crédito porque você, Paraná, está colocando um regime de exceção ao convênio ICMS 36 de 2016. Não foi isso que a gente combinou, então eu não vou acatar o crédito. Mas aí, tentando retomar aqui a linha de raciocínio, bem, a defesa da empresa é a seguinte. Primeiro, São Paulo, você teria que ter internalizado esse convênio. E segundo, o titular do tributo autoriza eu fazer desse jeito. Então, o direito ao crédito aqui em São Paulo é uma consequência, é a aplicação do princípio da não cumulatividade. Ah, mas tem benefício fiscal? Não foi trazido nada disso nesse processo e o benefício fiscal está convalidado, né? O que parece que está acontecendo aqui é São Paulo, mesmo na consultoria tributária, é São Paulo tentando passar uma mensagem de que o Paraná está andando mal ao promover esse procedimento, punindo o contribuinte paulista pela não aceitação do crédito de ICMS. Então, senhores, o que eu queria que fosse considerado é basicamente o seguinte: o Paraná, que é titular desse imposto, entende que está adequado. São Paulo tem que aceitar esse crédito ou não? Então, eu acho que é esse o caso que está sob julgamento dos senhores. Nós entendemos que o crédito é legítimo, e é por isso que eu disse que, embora o fato seja relativamente simples, o julgamento não necessariamente é, né? E, por fim, só para não ficar me alongando aqui, os senhores têm uma pauta grande, é só pedir a aplicação da Selic, no caso concreto, com base na revisão da súmula. Obrigado e eu fico à disposição. Perfeito. Obrigado, doutor Silvio, pela sustentação oral, bem objetiva e esclarecedora. Doutora Daniela? Obrigada, doutor Silvio. Obrigada, doutor Samuel. Então, eu vou passar a leitura do voto, doutor Samuel. Bom. Bom, oportunizada a realização da sustentação oral em sessão realizada por meios remotos, nos termos do ato 7 de 2020, passo ao voto. Como vimos no relatório, a presente decisão limita-se ao item 1 da inicial, uma vez que o item 2 foi objeto de pagamento pelo autuado e o item 3 foi cancelado sem a apresentação de recurso de ofício. O item em julgamento exige o crédito indevidamente creditado nos montantes apontados no demonstrativo 1, relativo às operações interestaduais de entrada de mercadorias, com NCM relativo a desperdícios, resíduos e sucatas de alumínio, em desacordo com o estabelecido no convênio ICMS 36, de 3/5 de 2016. O convênio em questão atribui ao estabelecimento industrializador destinatário a condição de sujeito passivo por substituição, responsabilizando pelo pagamento do ICMS devido em relação às operações anteriores. O apelo tem por base as alegações de que a filial paranaense, remetente das mercadorias, é beneficiária de regime especial concedido por aquele Estado, que autoriza o recolhimento do ICMS da sucata juntamente com o restante das operações de saída. Assim, segundo entende a recorrente,
para as operações objeto da autuação, o imposto fora objeto de regular recolhimento no estado de origem, motivo pelo qual consta do valor está destacado nas notas fiscais eletrônicas de entrada listadas. O alegado não procede. O regime especial número 1881, né? Pode confirmar para mim o número do regime especial, doutor? Acredito que eu errei aqui. 881. Ah, tá certo, então. Tudo bem, desculpa. Achei que eu havia errado ao citar o regime. Pronto. Então, de 2011, no qual pretende-se apoiar o recurso ordinário, foi concedido à remetente em 2011, portanto, é anterior ao convênio ICMS 36 de 2016. E conforme verifica-se da leitura dos documentos de folha 69 e seguintes, refere-se à legislação vigente à época de sua concessão, de modo que não alcança as operações havidas em 2018, listadas no item 1 do auto de infração. Quanto ao questionamento do autuado sobre a possibilidade de que o Estado de São Paulo aplique as normas do Convênio ICMS 36 de 2016, sem que tenha havido a sua internalização pelo Estado, acolho o entendimento da resposta à consulta tributária número 19.347 de 2019, trazida pelo fiscal autuante em sua manifestação, que esclarece o entendimento do fisco paulista neste caso. Essa resposta à consulta, embora não seja da autuada, tá só aqui abrindo um parênteses, embora não seja da autuada, ele é específico para este convênio. E ele deixa claro aquele posicionamento aqui no item 3, que observamos que a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo tem por entendimento que as disposições estabelecidas em protocolos e convênios do ICMS por ela acordados com outros estados, salvo disposição específica, passam a vigorar a partir da data de entrada em vigor dos mesmos, sem a necessidade de incorporar tais disposições ao regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. Dessa forma, o convênio 36 de 2016 encontra-se normalmente em vigor. Assim, o alegado recolhimento do imposto no estado de origem, bem como seus destaques nos documentos fiscais, não tem o condão de legitimar os créditos apropriados, pois que é ausente a legislação que permita o procedimento adotado. Quanto ao pedido de relevação ou redução da penalidade aplicada nos termos do 527A, o pedido encontra obstado pela exigência do imposto indevidamente creditado. E a recorrente alega ainda a confiscatoriedade da multa aplicada. No entanto, aí eu trago aquele entendimento de que não há notícia de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma, e sendo assim, a legislação em comento goza de presunção de constitucionalidade, e dado disposto no artigo 28 da 13457, não cabe a este julgamento exercer juízo de valor sobre a constitucionalidade das leis estaduais. E o artigo 150, que determina que é da Constituição, que determina que é vedado utilizar tributo com efeito de confisco, não é princípio a ser respeitado pelo legislador quanto da instituição de tributos. E multa não é tributo, multa é sanção por ato ilícito, de tal modo que a alegação de confiscatoriedade da multa aplicada não encontra respaldo. E, por último, o interessado pede ainda a limitação dos juros aplicáveis à Selic. No entanto, apesar da recente revisão da súmula 10 do TIT, que cuida do tema, contemplar o entendimento pleiteado, é de esclarecer que o presente auto foi lavrado já na vigência do decreto 62761 de 2017, que a partir de 1º de novembro de 2017, determina a correção dos lançamentos tributários com juros atualizados por meio da Selic. Os valores indicados no auto de infração foram calculados conforme previsto. Então, neste caso deste auto de infração, que as acusações são de 2018 e a autuação é posterior a essa data, por óbvio, né? Então, não há que se falar em aplicação da súmula 10, porque já se contemplava a limitação à taxa Selic. Então, nesses termos, senhores, nego provimento ao apelo. É como voto. Entendido, doutora Daniela, parabéns pelo voto. Confesso que eu nunca tinha me deparado com essa discussão, então não tenho posição formulada e já me antecipo que quero pedir vista para analisar com mais cautela. E fico até com uma dúvida, né? Sem adentrar já na discussão, porque estou fazendo aqui passando os olhos rapidamente nas alegações do contribuinte, também no trabalho fiscal, mas fico com a dúvida, diante da
o comando legal do convênio, né, não seria uma acusação de falta de pagamento de ICMS? Não, porque o contribuinte toma o crédito na entrada e ele faz o recolhimento como ele tem que fazer, ele faz o recolhimento como ele tem que fazer. A questão é que ele tomou um crédito que ele não poderia na entrada. São duas coisas distintas. Aqui está sendo autuado o crédito indevido na entrada das mercadorias no Estado. Porque, na verdade, ainda que o remetente tenha destacado o imposto nas notas fiscais, uma vez que não tem previsão para o creditamento, porque precisa ser feito um recolhimento nos termos do convênio, não poderia ser feito esse crédito, e o crédito é considerado indevido. O falta de pagamento de imposto, que seria caso ele não tenha efetuado o recolhimento por guia de recolhimentos especiais, seria uma outra acusação, ele poderia ser, inclusive, autuado pelas duas acusações. Mas o fiscal não trouxe isso nos autos, então não cabe discutir se essa outra parte foi feita. Eu acredito que ele tenha recolhido, porque senão teria sido feito as duas autuações. Perfeito. Doutor Silvio. Não, talvez o doutor Silvio até saiba explicar se foi feito o recolhimento da guia. Sim, com a permissão dos senhores e da relatora, o que a relatora explicou é exatamente isso. O auto de infração é crédito indevido, porque a relação jurídica do autuado com São Paulo é de crédito. O autuado paga débito, mas o titular é o Paraná. Falta de pagamento do imposto, e é essa a defesa, né, no final do dia. É a falta de pagamento do imposto, quem poderia sustentar é o Paraná. Só que ele entende que o regime especial está adequado. E, doutora Daniela, com a senhora me permite, também não quero ser leviano aqui, a consultoria tributária corrobora o posicionamento da relatora, tá? E, mais recentemente, a consultoria tributária, eu devo ter até o número da consulta, eu não tenho. Quanto a gente precisa nesses momentos, desaparece o número. Eu posso até depois informar. Não tem problema, doutor Silvio. Ela começou a passar esse posicionamento. O que não pode é o Paraná começar a descumprir o convênio 36 de 2016. Né? Eu não vou arcar com esse crédito se o Paraná não fizer a sua parte e exigir o cumprimento do 36 de 2016, que é pagamento do imposto por guia. Né? E daí a gente fica nessa situação aqui. Os senhores devem entender também a posição da empresa. Eu paguei, o Paraná aceitou crédito. Esse é o caso em julgamento. Perfeito. Mais alguém pretende retirar em vista? É interessante o doutor Samuel levar em vista, fazer uma outra análise, mas realmente entendo que quando ele se acredita na unidade aqui, ele está exercendo esse crédito contra o Estado de São Paulo. Por isso, o Estado de São Paulo está exigindo aqui, pelo cumprimento do convênio 36 de 2016, não haveria crédito a ser exigido contra o Estado de São Paulo. Então, o meu entendimento é de que o convênio posterior se sobrepõe àquela... É o entendimento que eu apresentei no voto. O convênio, como ele é posterior, ele revoga o regime especial concedido preliminarmente. Mas cabe uma outra análise, e entendo a argumentação do doutor Silvio, realmente para a empresa é uma situação delicada, sabemos a complexidade da legislação do ICMS. É por isso, justamente, que eu sempre defendo que esses casos são muito... O ICMS é muito complexo. Cabe a análise detalhada também, doutor Samuel. Vai ser importante a vista. Perfeito. Doutor Ramon? Presidente, obrigado. Eu caí alguns minutinhos, não sei se chegou a ser abordado, havia até pedido preferência, mas na medida que vai sair em vista, eu me manifesto outra oportunidade. É só para citar o artigo 4º da Lei Complementar 24, sobre a ratificação tácita dos convênios, a despeito do posicionamento trazido pelo Dr. Silvio da STJ. Gostaria até de analisar esse posicionamento e até a data desse posicionamento, na medida que o artigo 4º prevê a ratificação tácita na ausência de manifestação dos estados com relação aos convênios. Era só isso, mas eu me manifesto por escrito de forma... quando voltar o processo. Obrigado. A minha conexão também está instável e eu vou fechar minha câmera aqui. Obrigado. Tá bom. O doutor Silvio pediu a palavra novamente? Não, esqueci de baixar, desculpe. Imagina. Então, o processo sem vista.
é o AIN 41, 35, 15 e 3, carro, embalagens metálicas da Amazônia S.A. O processo saiu em vista. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor Silvio. Bom dia. Bom dia, boa sessão de julgamento. Até a próxima. Bom dia. Esperando o julgamento. Indo para o próximo processo, na ordem tem Bimbo do Brasil, mas não tem pedido de sustentação oral, pelo menos não veio no relatório de sustentação oral. E aí a gente tem pedido para Flora Produtos de Higiene e Limpeza S.A. É um recurso misto de relatoria do Dr. Ramon. É o AIN 41 39 060. Só um minutinho que eu vou ver. O nome da patrona é a doutora Priscila Takakura, para Flora Produtos de Higiene e Limpeza S.A. Doutora Priscila, estamos ouvindo? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. O processo de relatoria do Dr. Ramon, ele faz a leitura das acusações e, na sequência, a senhora tem 15 minutos de sustentação oral aqui. Dr. Ramon, pode iniciar, por favor. Vou pedir à doutora Priscila e aos demais colegas para permanecer com a câmera fechada, na medida em que está bastante instável. Já abri e fechei várias vezes, mas não resolveu. Inclusive, eu caí recentemente aqui da reunião. Então, vou fazer um breve relato da acusação. São 5 acusações, sendo que de antemão antecipo que a acusação número 5 foi objeto de pagamento integral e não será objeto de tratamento nesse julgamento. A primeira e a segunda acusação, a primeira diz respeito à falta de pagamento de imposto, basicamente pela não comprovação de remeter as mercadorias para outro estado. É uma mercadoria sujeita à substituição tributária e que o contribuinte, em tese, não comprovou a saída da mercadoria para o estado de Minas Gerais. No item 2 de acusação, é de crédito indevido também em decorrência de não comprovação da operação, na medida em que foi instado a apresentar documentos e não comprovou também a operação que deu ensejo ao acreditamento. As infrações 3 e 4 são infrações relativas a livros fiscais contábeis e registros magnéticos de falta de escrituração, no período de março de 2016 a novembro de 2017, na acusação 3, e no mesmo período de abril de 2016 a dezembro de 2017, uma em operações tributadas, outra em operações não tributadas. Essa é a leitura do breve relato da acusação, e a 5 já foi quitada, como já antecipei. Perfeito, obrigado, doutor Ramon. Com a palavra, a doutora Priscila. Presidente, uma questão de ordem, antes da manifestação da doutora Priscila. Sim, por favor. Eu estou propondo a conversão em diligência e eu gostaria de ouvir a doutora Priscila sobre alguns pontos, mas eu gostaria de ouvi-la, ou um outro patrono que represente a empresa no momento oportuno, no retorno do processo em diligência, na medida em que essa diligência tem intercorrência e provavelmente vai interferir na manifestação da patrona. Então, se a doutora Priscila não se incomodar por deixar para uma outra oportunidade, ou, claro, é um direito dela também se manifestar nessa oportunidade. Perfeito. E os termos da diligência, doutor Ramon? Bom, eu estou convertendo aqui a diligência, só fazer a leitura breve aqui. Só um minuto. Eu preciso registrar também o voto, presidente, eu não registrei. Mas vou fazer a leitura de imediato. Bom, considerando que a acusação dos itens 3 e 4 versam sobre deixar de escriturar notas fiscais elencadas no demonstrativo 3, relativas a operações tributadas e entradas, e demonstrativo 4, notas fiscais relativas a operações não tributadas, considerando que quanto a essas acusações a recorrente alega desconhecer as operações, considerando que em sede de manifestação fiscal a fiscalização não se opõe à solicitação de diligência junto aos emissores dos documentos fiscais, quais sejam a Aeropac Industrial Limitada, Flora Produtos de Higiene e Limpeza Limitada, S.A., Flora Distribuição de Produtos de Higiene e Limpeza Limitada, com fundamento no artigo 25, parágrafos da Lei 13.457, artigo 39, inciso 3, do Decreto 54.486, propõe encaminhamento do presente processo em diligência ao auditor autuante, em colaboração. 1.
Obtenha junto aos emissores os documentos fiscais elencados no demonstrativo 3 e 4, quais sejam Aeropac Industrial, Flora Produtos de Higiene e Limpeza S.A., Flora Distribuição de Produtos de Higiene e Limpeza Limitada, com a finalidade de fornecer informações quanto à existência e efetividade das operações. Quanto à emitente Aeropac, deverão constar informações especificamente quanto às notas fiscais 0341, 21231, 21356 e 21406, presentes no demonstrativo 3, para as quais não existem registros adicionais de ocorrências, e notas fiscais 2722, 2724 e 21259, presentes no demonstrativo 4, para as quais também não existem registros adicionais de ocorrência. Quanto à emitente Flora Produtos de Higiene e Limpeza S.A., deverão constar informações especificamente quanto às notas fiscais 147091 e 150381, para as quais não existem também registros adicionais de ocorrência. Advirta-se as emitentes, notadamente em relação à diligenciada Flora Produtos de Higiene Limitada, Limpeza S.A., quanto ao dever de cooperação previsto no artigo 6º e 378 do CPC 15. Após os retornos das informações e observância ao princípio do contraditório, encaminhe-se o presente ao contribuinte e adote representação fiscal para manifestação quanto à presente diligência. Considerando a proposta de diligência, julgo prejudicada a análise do mérito dos recursos apresentados para o presente momento. Essa é a proposta, presidente, que eu submeto à Câmara, sem prejuízo da manifestação da doutora Priscila. Perfeito. Obrigado, doutor Ramon. Doutora Priscila, conseguiu compreender bem os termos da diligência? Presidente, bom dia. Consegui. Nós íamos também tratar a respeito de diligência para comprovação da operação interestadual, mas se for o caso, esperamos a diligência desse caso e tratamos a sustentação oral e a diligência no próximo. Mas o que íamos pedir também era diligência para o item 1 e item 2, né, a respeito da comprovação da operação interestadual. Porque temos aí carimbos que comprovam a operação interestadual, que são carimbos da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, e daí esses carimbos já demonstram a fragilidade do auto, poderia até ser anulado sem a necessidade de diligência. E aí, bom, fico à disposição, se preferirem que eu faça a sustentação oral nesse momento, no próximo momento, fico à disposição. Perfeito, doutora Priscila. Doutor Ramon, com relação a esse item apontado pela doutora Priscila, você vai se manifestar nesse momento ou não? Presidente, não. Eu considero que as provas juntadas, tanto pelo FIS como a argumentação do contribuinte, são suficientes. Há uma divergência contra alguns documentos cujos carimbos supostamente estão ilegíveis ou supostamente são apenas sombras de carimbo, alguma coisa nesse sentido, que é a alegação da representação fiscal, que inclusive é objeto do recurso de ofício. Eu me dou satisfeito quanto às provas que estão acostadas nesse processo quanto a este item. Eu mantenho minha diligência quanto ao item 3 e 4, que diz respeito à não comprovação ou ao questionamento do contribuinte em relação a essas operações. Muitas dessas operações, inclusive, têm informações adicionais de recebimento, de ciência, por parte do contribuinte, para as quais não existem essas informações. Eu estou submetendo a diligência para que o fisco ou os remetentes, inclusive empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, apresentem, embora já pudessem ter apresentado essas comprovações. Entendido, perfeito. Eu estou de acordo, e também se todos tiverem, acho que seria desnecessária a sustentação oral para essa oportunidade, mas, claro, fica a critério também de todos, né, se todos estiverem de acordo, e a gente iria para votação nos termos do voto do doutor Ramon. Pois não, doutora Priscila? Só gostaria de entender, só um esclarecimento, presidente. Então, daí eu teria a oportunidade de sustentar e pedir diligência na próxima sustentação oral, correto? Obrigada, viu? Sim. Obrigada. Doutor Faisal, doutora Daniela e doutora Luciana, fiquem à vontade. Não, eu estou pronto, satisfeito. Perfeito. Doutora Daniela, também podemos. O voto é registrado, presidente. Obrigado, doutor Ramon. Então, encerrando os debates. Caiu a minha conexão aqui, só estou voltando. Só um segundo. Tudo bem. Verificando o quórum. Vamos aguardar o doutor Faisal.
doutor Faisal confirmou. A doutora Daniela também, todos confirmaram, iniciando votação. Todos votaram, então, acompanhando o doutor Ramon pela conversão do julgamento em diligência. Ok, doutor? Então, encerrando a votação do processo relativo ao AIN 4139060, Flora Produtos de Higiene e Limpeza S.A. Obrigada, doutor Ramon, doutora Daniela, doutor Samuel, doutor Faisal. Tenha uma boa sessão. Até mais. Obrigado, bom final de semana. Até logo, doutor. E, por último, temos o recurso misto de minha relatoria, que é Bingo do Brasil, AIN 4137691. Também estou propondo a conversão do julgamento em diligência, já vou disponibilizar o voto, e na sequência eu explico para os senhores, só um minutinho. Já disponibilizei o voto e agora explico para os senhores. São 2 itens de acusação, todos relativos ao mesmo fato, né? Falta de pagamento de CMS e CMS-ST, sob alegação de que a autuada teria apurado equivocadamente as bases de cálculo. A discussão gira em torno de que os produtos de que trata o AIN são pães de hambúrguer e pão de hot dog, e se estaria correta a aplicação da redução de base de cálculo prevista lá no artigo 3º do anexo 2 do regulamento do ICMS, que trata dos itens que compõem a cesta básica. O contribuinte ele aplica a redução de base de cálculo e, por entender que esses 2 tipos de pães enquadraria a definição de pão tipo bisnaga, que é o que está descrito lá no artigo 3º do anexo 2. Então, a discussão gira totalmente em torno dessa definição, se esses 2 tipos de pães estariam no conceito ali do pão tipo bisnaga. A tese defendida pela autuada tem como principal fundamento o argumento de que referidos tipos de pães são produtos com formulação semelhante. A autuada ela faz essa afirmação diversas vezes, tanto na defesa quanto no referenciário. A linha central da tese dela é de que esses pães têm formulação semelhante ao pão tipo bisnaga. Ocorre, todavia, que, analisando os presentes autos, constata-se que não foram apresentadas informações nem documentos que pudessem evidenciar a formulação de tais produtos, apenas a afirmação de que se trata de formulação semelhante. Sendo que tais informações de comprovação constituem elementos complementares que, de certo, influenciarão na formação da convicção do julgador no presente caso. Isso fica evidente nas decisões da Receita Federal do Brasil apresentadas pela autuada, que tem a formulação como fator determinante para fundamentar e decidir sobre a classificação fiscal de cada um daqueles tipos de pães, como financiações. A própria autuada traz umas decisões relativas à classificação fiscal, sustentando, né, a tese, e é possível verificar que o critério determinante para a Receita Federal determinar se está numa posição ou na outra é justamente a formulação, os ingredientes que compõem cada tipo de pão. Dessa forma, conforme previsto no artigo 90 do Decreto 54.486 de 2009, converto o julgamento em diligência para que o FR autuante notifique a autuada
para apresentar informações e documentos que possam comprovar que as formulações do pão de hambúrguer e do pão de hot dog são semelhantes ao do pão tipo bisnaga. Após havendo apresentação de tais informações e provas, deve ser dada oportunidade pela SR atuante, bem assim para a representação fiscal se manifestarem, retornando os autos posteriormente a julgamento. Pode parecer meio curioso até, né? Bastaria a gente entrar na internet e colher essas informações, mas eu acho que aqui caberia ao contribuinte trazer essas informações, justamente porque é a linha central da tese defendida por ele. E eu não tenho condições de afirmar, de ratificar ou de atestar que são formulações distintas. Desculpa, são formulações semelhantes. Então, eu acho que se o núcleo central da tese do contribuinte, deveria ter vindo essas informações, evidência, prova, documentos, alguma coisa, atestando que pão de hambúrguer e pão de hot dog tem formulação semelhante do pão tipo bisnaga. E aí a gente analisaria se poderia, preenchendo esse requisito, a gente poderia aplicar a redução da base de cálculo lá dos itens que compõem a cesta básica. Tem 2 outros processos sobre a mesma matéria, sobre os mesmos tipos de pães, que já foram examinadas em Câmara Julgadora TIT e foram pelo cancelamento do AIM. Sobre a mesma discussão, mas eu sinto que a gente, e sem qualquer tipo de juízo, mas analisando esses outros julgamentos, me parece que faltou essa comprovação, porque parte-se da discussão já que é semelhante, a formulação é semelhante, a gente não tem nenhuma, pelo menos nesse processo, não tem nenhuma evidência de que, de fato, a formulação dos 2 pães é semelhante ao pão tipo bisnaga. Então, é como voto. Doutor Samuel, eu vou acompanhá-lo na diligência. Se o relator entende importante, eu vou acompanhá-lo. Perfeito, doutor Faisal. Doutora Adriana, doutor Ramon e doutora Luciana, à vontade. Nós, na representação fiscal, né, o nosso entendimento ali é que, independente da semelhança da formulação do pão de hot dog e o pão de hambúrguer com o pão tipo bisnaga, né, com a bisnaguinha, ele de fato não é um pão tipo bisnaga. Então, por mais que as formulações sejam idênticas, a redução de base de cálculo, por ser uma isenção parcial, ela tem que ser interpretada literalmente, de acordo com o CTN. Então, eu entendo pela impossibilidade da extensão do benefício, ainda que a formulação seja semelhante, o que me leva ao entendimento da desnecessidade da diligência. Mas, caso o entendimento do relator seja pela diligência, que o entendimento da Câmara seja pela diligência, eu deixo para me manifestar quando eu receber o retorno da diligência nesse sentido. Obrigada. Perfeito, não. Está entendido. Com relação à isenção, eu tenho entendimento parecido com o da doutora Luciana também, no sentido da análise estrita da concessão das isenções. Então, ainda que com a mesma fórmula, não é o mesmo pão no mesmo formato, com a mesma finalidade, seria um outro produto. No entanto, como a diligência já é matéria vencida, não é? Uma vez que o doutor Samuel propôs a diligência e o doutor Faisal vai acompanhá-lo, e esse meu entendimento já é sobre o mérito da matéria, dificilmente eu divirjo do relator quando pede diligência para esclarecer algum ponto que o relator entende relevante, já que é a primeira análise do processo, então vou acompanhá-lo pela diligência, embora tenha um entendimento muito semelhante ao da doutora Luciana no mérito desses processos de isenção. Entendi. Redução de base de cálculo, se há uma isenção parcial. Mas eu me manifesto nesse sentido no retorno também. Perfeito. Mas só um esclarecimento, assim, não estou aqui já antecipando minha conclusão. Realmente eu estou na dúvida, né? Mas acho que faltou mais essa
informação ou comprovação, documento, evidência, para que aí sim aí enfrente a questão da isenção parcial e as demais alegações. E eu concordo com o doutor Samuel que mesmo para que seja possível acolher a tese do contribuinte, é necessário que ele produza provas que demonstrem a sua tese, senão sequer é possível enfrentar a tese apresentada. Exato. Não, e até para evitar nulidades lá na frente, algum tipo de anulação lá pela superior, né? Acho assim, a gente tem que esgotar realmente aqui o campo da prova. A instrução probatória, com certeza. Eu costumava ter um posicionamento diferente com relação a essas isenções, em especial, não sei se os colegas votaram aqui, aqueles processos do leite, da questão do leite, da fórmula, eu sempre votava pela isenção, entendendo que alguém teve esses processos? Eu não tive, não. Eu também. Então, houve uma discussão muito intensa nesses processos, não é, doutora Luciana? E naquele momento eu entendia pela isenção, e depois de ter muitos votos vencidos e ser muito reformada nessa matéria, acabei mudando o posicionamento e hoje eu acolho essa tese defendida pela representação fiscal. Mas no mérito, como isso é uma decisão de mérito, eu já estou adiantando um posicionamento, então isso realmente é uma questão para ser debatida no retorno após o esgotamento da instrução probatória dos autos. Diga, doutora Luciana, eu te interrompi, não é? Não, desculpe. Não era sobre a questão do leite, mas acho que não cabe aqui agora. Podemos discutir o leite depois. As mães discutem leite depois. Tá bom. Doutor Samuel, eu vou acompanhá-lo também. Eu tenho um posicionamento um pouco diferente da doutora Luciana. Eu acho que a gente tem que analisar o valor por trás dessa isenção parcial, né? E então, confesso que não o fiz e prefiro me manifestar numa outra oportunidade e vou acompanhá-lo. Perfeito, doutor Amon, obrigado. Então, encerramos o debate. Tenho que votar, não votei, só um minutinho. Registrando o voto pela conversão do julgamento em diligência, encerrando o debate. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos acompanharam, então, pela conversão do julgamento em diligência. Então, encerrando a votação e julgamento do AIN 4137691, cujo autuado é Bimbo do Brasil Limitado. Encerrado. Com isso, temos a situação dos processos todas encerradas. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 14 de outubro de 2022. Oswaldo, por favor, pode encerrar a gravação.